Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Pedro Peixoto e eu estou aqui para fazer o gabarito comentado de Física do Vestibular Estadual de 2020, ou seja, a prova da UERJ que aconteceu no dia 9. Bom, vamos lá. Ele começa, a primeira questão de Física fala o seguinte: para romper uma ligação de hidrogênio de 1 mol de DNA, é necessário um valor médio de energia igual a 30 kJ. Desprezando as forças dissipativas e considerando gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, esse valor de energia é capaz de elevar um corpo de massa igual a 120 kg a uma altura h. O valor de h em metros corresponde a... Bom, vamos lá. Quando a gente está falando de energia, a gente está falando de um acúmulo. E quando a gente fala de energia potencial gravitacional, que é o conceito que ele está cobrando na questão, a gente está falando sobre elevar um corpo. Então, vamos supor, a gente pega um objeto, pega uma bola de boliche e você joga de determinada altura. Ele vai ter um certo impacto no chão, de acordo com a energia que ele acumulou naquela altura. Se você elevar a bola de boliche mais alto, ela vai cair com mais força, porque ela acumulou mais energia. Porque ela caiu durante mais tempo e ela acumulou mais energia porque ela acelerou, porque a gravidade acelerou a bola de boliche por mais tempo. Então, você sabe que quanto mais alto você elevar um objeto, mais energia ele vai acumular. E é isso, ele te deu a energia, que eu abreviei para EN, igual a 30 kJ. Ele te deu a massa do corpo que ele eleva, que é de 120 kg. E ele te deu uma convenção da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Ele quer saber a que altura você consegue isso. Então, a gente tem que a fórmula de energia potencial gravitacional é mgh. Se a gente tem que a energia é 30 kJ, esse K na frente equivale a 1000. Então, no sistema internacional, 30 kJ, 30.000 joules. 120 kg, 10 metros por segundo ao quadrado, e a gente quer saber H. A gente fazendo essa multiplicação, 30.000 é igual a 1.200 H. Então, H é igual a 30.000 sobre 1.200. Cortando os zeros, fazendo 300 por 12, essas contas por clareza vai dar que H é igual a 25 metros. A alternativa só pode ser letra A. Bom, vamos lá para a segunda questão de Física do Vestibular 2020, da UERJ. A questão diz o seguinte: em um experimento, 4 condutores, 1, 2, 3 e 4, constituídos por metais diferentes e com o mesmo comprimento e espessura, estão submetidos à tensão elétrica. O gráfico abaixo apresenta a variação da tensão U em cada resistor em função da corrente elétrica I. O condutor que apresenta a maior resistividade elétrica é... Bom, vamos lá. Eu tentei representar o gráfico aqui da melhor forma. É claro que vai ter aparecido aí na sua tela o gráfico da questão, muito mais bem feito do que esse. Mas ele apresenta um gráfico e ele representa 4 resistores a partir desse gráfico. A gente sabe que U é igual a RI, ou seja, a resistência é igual à diferença de potencial sobre a corrente elétrica. Então, caso você não lembre, no circuito elétrico a gente tem esses 3 componentes. Um circuito elétrico simples, a gente sempre tem que ter um resistor, uma diferença de potencial e a corrente elétrica. A diferença de potencial vai manter o fluxo de elétrons é a corrente elétrica, e o resistor vai ser o que vai puxar essa corrente para deixar ela em função de alguma coisa. Então, por exemplo, se eu tenho uma diferença de potencial e uma corrente elétrica, e eu ponho um aparelho eletrônico nesse circuito, o aparelho eletrônico vai passar a agir como resistor e ele vai puxar parte dessa corrente para ele funcionar. Dito isso, a gente sabe que quanto maior a resistência, menor vai ser a corrente elétrica. Por quê? A corrente elétrica vai estar passando. Quanto maior for a resistência, quanto mais isso puxar, vai ser menor a corrente elétrica. A corrente elétrica vai diminuir. Então,
a gente sabe que os dois são inversamente proporcionais. Na questão, ele fala de materiais de mesmo comprimento e espessura, porém são materiais com condutividade elétrica diferente. Então, o que isso quer dizer? Quando a gente fala de condutibilidade elétrica, a gente pensa na fórmula da resistência é igual a resistividade vezes o comprimento sobre a área da secção transversal. Ou seja, isso daqui corresponde ao quão bom o material é ou não em conduzir a corrente elétrica. No caso, quanto maior for a resistividade, maior vai ser a resistência. Então, se ele quer saber qual o condutor com a maior resistividade, ele quer saber qual é o condutor que tem a maior resistência. Pelo menos dá para você deduzir um pelo outro. Se você encontrar um que tem a maior resistência, provavelmente ele é o que tem a maior resistividade. E aqui a gente tem 4 condutores. Repara que na função U sobre I, o condutor 1 é o que está mais à esquerda. O que quer dizer? Que ele tem a U maior e ele tem a I menor. Ou seja, ele tem a maior diferença de potencial dentre os 4 e ele tem a menor corrente dentre os 4. De acordo com a formulinha que a gente tem aqui, a gente sabe que isso vai resultar em maior resistência. Então, dos 4 condutores, o que tem a maior resistividade elétrica vai ser o condutor 1, com clareza a letra A. Bom, a próxima questão de física é a questão 42, que ela diz o seguinte: um portão fixado a uma coluna está articulado nos pontos P1 e P2, conforme ilustra a imagem a seguir, que indica também 3 outros pontos, O, A e B. Sabe-se que OB, a distância de OB é de 2,4 metros e a distância de OA é 0,8 metros. Para abrir o portão, uma pessoa exerce uma força perpendicular de 20 newtons no ponto B, produzindo um momento resultante MB. O menor valor da força que deve ser aplicado no ponto A para que o momento resultante seja igual a MB em newtons corresponde a... Bom, vamos lá. Eu fiz uma representação aqui do portão, pelo menos eu tentei, que está fixado aos pontos P1 e P2. E o que acontece? Ele diz que no ponto B é exercida uma força perpendicular. Para quem não lembra, perpendicular é algo que está a 90 graus. Então, algo que esteja a 90 graus do portão é uma força assim. E ele diz que é aplicada uma força de 20 newtons, resultando no momento MB. Se você lembra, a fórmula do momento é força vezes distância. Como assim? Por exemplo, se você tem uma gangorra, você tem um sistema de alavancas. A força que você precisa exercer para levantar o seu amiguinho que está na outra ponta é muito menor do que se você tentasse carregar ele sozinho. Então você vê que com esse suporte, isso tem a ver com torque, quanto maior a distância, menos força você vai precisar exercer para levantar determinado corpo, para ter o mesmo momento. Então, por exemplo, se eu tenho B e eu exerço uma força na ponta do portão, a força que eu exerço aqui tem que ser bem menor do que no ponto A, porque no ponto A está perto desse ponto onde o portão está fixado. Então a gente sabe que em a força tem que ser maior do que em B. Então a gente já descarta a letra A, que são 15 newtons, já não pode ser ela. Se a gente sabe que a fórmula do momento, que eu abreviei aqui como MO, é força vezes distância, a gente aplica ela. No primeiro momento, ele tem uma força de 20 newtons no ponto B, que tem uma distância de 2,4 metros para o ponto fixado. A gente, fazendo as contas com clareza, vai chegar aqui à conclusão que MB é igual a 48 newtons. E ele quer saber, no ponto A, qual é a força necessária para que eu tenha o mesmo momento. A gente sabe que a distância do ponto A ao ponto A é de 0,8 metros. E a gente sabe que o momento tem que ser de 48 newtons.
Então a gente tem que 48 newtons é igual a força vezes 0,8. A gente tem que a força é igual a 48 sobre 0,8, que eu posso dizer que é a mesma coisa que 480 sobre 8. 480 sobre 8, fazendo as contas com clareza de novo, a gente chega à conclusão que a força necessária para aplicar no ponto A, para que tenha o mesmo momento da primeira situação, é de 60 newtons. Só pode ser a nossa letra D. Bom, agora a gente vai para a última questão de física da UERJ, que é a questão 46. A questão diz o seguinte: observe no gráfico a variação em newtons da intensidade da força F aplicada pelos motores de um veículo em seus primeiros 9 segundos de deslocamento. Aí ele apresenta um gráfico de força sobre tempo. Nesse contexto, a intensidade do impulso da força em newton segundo equivale a... Bom, vamos lá. Um impulso, para quem não lembra, é força vezes a variação de tempo. Porém, o gráfico não é uma reta. Então, se você... Não é uma reta perfeita, né? Ele varia. Então, se você fizer 6 vezes 10 a terça vezes 9, vai dar o resultado errado. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer uma análise gráfica. A gente sabe que aqui ele está subindo e aqui ele está descendo. Porque é como se ele tivesse dado um impulso da força, né? E aí durou um tempo e depois a força começa a morrer. Então, por exemplo, quando eu jogo um objeto para o alto, ele dura um tempo, ele vai subindo, até que tem um momento que para. Quando ele para, quer dizer que o impulso da minha força morreu. Eu joguei ele pro alto e ele atingiu um certo nível, só que quando ele para, quer dizer que tipo, a minha força morreu e agora só a gravidade vai começar a agir sobre ele. Não, a gravidade, desculpa. A gravidade, só a gravidade vai agir sobre ele agora, ela já estava agindo, mas antes tinha o impulso da minha força. Agora que só tem a gravidade agindo, ela vai acelerar o corpo para baixo. Então, é isso. Um impulso tem um impulso da força dura um tempo e depois ele morre. Quando a gente tem um gráfico de uma coisa em função da outra, por exemplo, força em função do tempo, e a gente tem um impulso que é força vezes a variação de tempo, o que a gente pode fazer é calcular a área do gráfico. Porque a área do gráfico vai dar o valor vai dar esse valor aqui, pintadinho. Deixa eu só... Então, vai dar esse valor pintado. E aí, se você parar para pensar bem, esse é o valor do impulso, que é o valor de o quanto durou a força do total. Para a gente calcular, a gente tem duas formas. A gente pode pegar esses dois triângulos e transformar eles num retângulo, e aí formar um retângulo grandão, ou a gente pode calcular a área do trapézio. Eu optei pela área do trapézio, base maior mais base menor. A base maior vai ser de 9 segundos, de 0 a 9, e a base menor vai ser de 3 segundos, que é de 3 a 6, vezes a altura, que é 6 vezes 10 a terça, sobre 2. Isso aqui vai dar 72 vezes 10 a terça sobre 2. Isso vai dar 36 vezes 10 a terça, que vai ser igual a 3,6 vezes 10 a quarta newton-segundos. Então, nosso gabarito é TC. Bom, por fim, eu vou resolver a questão 08, que está no bloco multidisciplinar da UERJ. Ou seja, é um bloco em que ela coloca várias questões e ela, não necessariamente as questões são de uma única matéria, não necessariamente as questões são de uma única matéria, e ela não diz de quais matérias correspondem a essa questão. Mas, no caso, a questão 08 é claramente de física e só de física. Então, eu vou dar uma resolução dela rápida. A questão diz: com o aumento do efeito estufa, a chuva ácida pode atingir a temperatura de 250 graus Celsius. Na escala Kelvin, esse valor de temperatura corresponde a...
Bom, então é uma questão de conversão de Celsius para Kelvin. Então é pela fórmula, não tem muito como fugir. Para quem não sabe, existem várias escalas, mas no geral as principais são Celsius, Kelvin e Fahrenheit. E a gente tem a escala Kelvin no sistema internacional para uma convenção. Como assim? Por exemplo, vamos supor que eu escrevo um artigo científico, eu faço uma descoberta aqui no Brasil. Vamos supor que eu quero mostrar a minha descoberta para cientistas alemães. Como é que eles vão entender se eu usar uma escala que eles não usam? Ou, por exemplo, se eu quiser apresentar minha pesquisa nos Estados Unidos, sendo que lá eles usam a escala Fahrenheit, no Brasil a gente usa a escala Celsius. Então, existe o sistema internacional para definir uma convenção das escalas usadas em artigos para que pessoas de diferentes lugares do mundo possam se entender. Por isso, existe a escala Kelvin. A escala Kelvin, por isso a gente usa ela, porque ela foi definida no sistema internacional como uma escala para a gente ter melhor essa comunicação. Dito isso, a convenção de Celsius para Kelvin é que o número de graus em Kelvin é o número de graus em Celsius mais 273. Então, se ele diz que a chuva ácida atinge uma temperatura de 250 graus Celsius, em Kelvin vai ser 250 mais 273. Isso vai resultar em 523 graus Kelvin, que vai ser a nossa resposta de ETD.